Bem, estamos aqui mais uma vez, dessa vez para falarmos sobre LGBTQIA+. É um assunto que vem sendo difundido, mas ainda a gente sabe que o preconceito é velado diante da situação de gênero. E hoje nós estamos aqui no nosso podcast com o Rafa Moreira, ele que é morador de Gandu, e a gente vai conversar com o mesmo para saber dessas questões. O Rafa, que é professor, bailarino, coreógrafo, pesquisador das questões de gêneros e raciais, e que com certeza vai ser um papo muito legal. Prazer, Rafa, tê-lo aqui. Prazer, eu que agradeço pelo convite de estar aqui nesse espaço, trazendo uma pesquisa que eu venho construindo há muito tempo na graduação, porque eu sou formado em dança pela UESB, então eu trouxe a questão da dança atrelados às questões de gênero e preconceito racial que vivemos, perante a sociedade no século XXI. Agora, por que você especificar tanto a coreografia, a dança, a questão de gênero? Olha, eu cresci na dança, na fanfarra. Então eu vi algumas questões que me catucavam. Eu falei assim, meu Deus, por que isso está acontecendo? Sendo que somos corpos que estamos ali tentando crescer dentro da associação, dentro da fanfarra, trazer nossas performances, trazer nossa dança. E eu vi algumas questões que eu ficava... Só que até então, na época, eu não refletia tanto. Depois eu comecei a estudar, a universidade, professores começaram a me instigar sobre algumas coisas, eu comecei a cair na real. Velho, essa situação não pode acontecer dentro de uma associação, sendo que é uma associação que trabalha com corpos diversos. Então, terá pessoas negras, pessoas brancas, pessoas gordas, pessoas LGBTs, pessoas não LGBTs, e assim sucessivamente. Então a partir daí que eu comecei a pesquisar e entender de fato sobre essas questões, para trazer mesmo para conscientizar outras pessoas dentro da corporação, das fanfarras, entenderem que nossos corpos estão ali, não é para infringir as leis, mas se agregar os nossos conhecimentos aos conhecimentos que a fanfarra contém. Essas questões que você fala eram preconceitos velados e que incomodavam? Sim, muito preconceito, a questão de você precisa se conter, você precisa ser, seja gay, mas não seja gay, seja um típico gay, vamos dizer assim, gay hétero, um gay mais plantado, sem muito tititi, mas essas questões são de corpos para corpos. São pessoas por pessoas. Então, assim, eu ficava, meu Deus, por que essas questões? Sendo que somos, que é o chamado afeminado, somos afeminados não porque queremos, porque somos, Aí vem a questão da femofobia, que é a questão, seja gay, mas não seja gay afeminado. Isso contém muito hoje perante a sociedade, Agora, você, nessa idade que participava da fanfarra, você estava em que faixa etária? 13, 14 anos. 14, na adolescência. Para você, a adolescência foi difícil, Rafa? Sim. Eu costumo dizer para as minhas alunas e para os pais dos meus alunos que essa fase é a pior fase de todo adolescente. Por quê? Porque é a fase que estamos nos redescobrindo, nos conhecemos como pessoa. Então, certas palavras, certas atitudes podem abarcar coisas que muitas vezes a gente hoje adulto carrega. Os traumas, sabe? Tem coisas que eu chego a certo ponto que, poxa, eu tô sentindo, mas isso veio desde antes, não foi de agora, isso não começou de agora. Então a adolescência, a pré-adolescência é a parte que eu costumo dizer, a pior parte de todos. Se você me falou uma palavra que muitas vezes para você pode ser normal, mas para mim, eu posso acarregar aquilo para mim, sabe? E não ter... E por isso que ainda a importância de ter o acolhimento.
dos pais, enfim, conversar com seus filhos para que quando você se torne adulto, você se torne um adulto melhor. Porque ser adulto não é fácil. E ser adulto com problemas não é mais fácil ainda. Verdade. Agora, a partir de que idade você se descobriu gay? Bora lá. Desde a da infância, eu já tinha o chamado 3 jeitos. Como as pessoas sempre dizem, se tem uma pessoa que tem uns 3 jeitos. Que idade, mais ou menos? Deixa eu lembrar aqui, uns 11, 10, por aí. Antes disso, você recorda de alguma coisa? Não. Na sua infância? Não. Só recordo quando eu tava brincando de carrinho e eu fazia carrinho de boneca. Aí meu pai e minha mãe, não, isso é coisa de mulher, embora o carrinho se brinca assim. Então eu lembro disso. Então desde essa época eu já tinha os chamados 3 jeitos. Mas não entendia. E pelo fato de a sociedade dizer que era errado, né, eu ficava aquela coisa na mente. Meu Deus, eu tô fazendo uma coisa, me tira disso. Todos os dias ajoelhava e falava, meu Deus, me tira disso. Mas enfim, foi passando os anos e quando eu comecei me descobrir mesmo com uma pessoa LGBT, foi no ensino médio. Quando eu comecei de fato a refletir e entender o que eu como pessoa gay não era errado. Sendo que não foi uma coisa que eu escolhi. Não foi uma coisa que eu já acordei, eu já vou me tornar gay. Não. Essa sua fala aí chama atenção. Meu Deus, me tira disso. Era algo que lhe incomodava? Você relutava? Sim, porque perante a sociedade, o homem nasceu para ser homem e a mulher nasceu para ser mulher. E por que eu vou ser gay? E por que eu vou gostar de outro homem, sendo que eu nasci para gostar de mulher? Como era isso na sua mente? Olha, era uma luta, sabe? Aquela coisa, o desejo, mas eu tinha que agradar meu pai, agradar minha mãe. Tinha que dar orgulho a eles. Você é filho único? Não, tenho uma irmã. E como foi na família, para você, quando você se descobriu gay, e agora? O que dizer ao meu pai, o que dizer à mãe? Foi mais difícil para o pai ou para a mãe? Foi mais difícil para o pai. Porque assim, toda mãe conhece. Toda mãe conhece, já conhece o seu filho. Então minha mãe já tinha aquela desconfiança. Só que meu pai tinha, mas ele tinha medo. Então não aceitava. Não queria aceitar. Então foi mais difícil pro meu pai. Quando eu cheguei, na verdade não foi nem... Foi eu que contei para minha mãe que me perguntou. No momento eu até pensei... Você tinha que idade? 15. Não, isso vai 15 e 16. Eu até pensei, não, eu vou mentir, não. Mas depois eu falei assim, não, acho que pra mim vai ser melhor dizer do que eu ficar guardado pra mim, do que acarretar isso e contei problemas psicológicos. Porque acontece muito. Muitas pessoas LGBTs têm problemas psicológicos por essas questões. Sim. Então eu contei, sim, mãe, eu sou. Ela, algum tempo, ainda ficou com um pouco ainda... Relutando. Ficou um pouco sem falar comigo, mas depois ela foi entendendo, principalmente depois que eu fui embora. Eu fui morar em Jequié por questão da faculdade. Você estava com que idade? Eu estava já com 18. E então eu fui embora, construí a minha carreira fora de Gandu. E as pessoas costumam dizer que quando você se separa do seu pai, da sua mãe, você se aproxima mais. E depois que eu fui embora, a gente se aproximou muito mais do que antes de eu ir embora. Então, ela entendeu que isso não era uma fase, isso é uma coisa que eu carrego até hoje, que eu sou, enfim, não era uma fase que, no outro dia eu ia se tornar homem de novo, né? Porque eu continuo sendo homem. Sim. Né? Então, ela entendeu e hoje ela me aceita, a gente conversa, temos uma aproximação. Hoje ela foi embora, mas antes mesmo de ela ir embora, a gente tinha uma aproximação incrível. Sabe, meu pai também, depois de um tempo, ele entendeu também que isso não era uma fase e hoje eu não moro mais com ele, mas a gente tem uma proximidade muito comparada antes de eu, né, quando ele não tinha refletido, entendido. Ele, não vou dizer que ele mudou 100%, porém ele já deu uma boa caminhada. Agora, para você, Rafa, essa foi a primeira barreira
que você enfrentou, é a mais difícil a ser rompida? É a barreira de falar para a família? Sim, porque a família é uma coisa que eu nasci da minha mãe, nasci do meu pai, é uma coisa que a gente vem desde criança. Então foi muito mais difícil, até porque os meus colegas já sabiam, eu já tinha conversado com os meus colegas. A sociedade fora já sabia que eu já tinha contado para algumas pessoas, mas os meus pais foi muito difícil. Às vezes me dava vontade de contar, mas eu parava e falava assim, não, o medo de ser expulso de casa, o medo de até mesmo meu pai me bater, enfim, foi todo um processo, mas aí eu consegui, graças a Deus. Isso mexe com você? Hoje, você relembrando, quando você fala, o que vem à sua mente? O que você pensa? Assim, puxa, ou eu consegui, puxa, eu assumi, disse à minha família e que me importa é isso. Ou você ainda reluta contra essa situação? Não, não reluto, graças a Deus. Hoje eu sou uma pessoa bem feita em relação a isso. Quando eu contei para meus pais, ainda fiquei um pouco ainda reflexivo pelas questões a forma que meu pai e minha mãe agiu. Então eu ainda fiquei um pouco, mas depois, com a construção e também com as coisas que eu fui aprendendo e repassando para eles, porque minha mãe não terminou os estudos, meu pai também não. Então eu coloquei em mim que eu tinha como obrigação, já que eu tive a oportunidade de terminar os estudos, de entrar na universidade, eu pegar esses conhecimentos, mesmo que seja um pouco, mas passar para eles de uma forma mais, vamos dizer assim, porque eu aprendo um conhecimento de uma forma mais concreta. Sim. E tento resumir para que eles, na forma deles, consigam compreender sobre tal assunto. Agora, essa sua tomada de decisão eu tenho que ir para uma faculdade, era uma forma de aceitação para você vencer essa rejeição ou não? Não. Eu sempre, desde criança, já disse pro meu pai, um dia eu vou embora pra eu crescer na vida. Eu sempre tive isso comigo. De, tipo assim, entender que eu não quero ficar dependente 100% dos meus pais. Eu quero construir a minha vida. Você sempre teve essa então, ideia? Eu falei assim, não. E também depois que eu entrei no ensino médio, que professores chegavam, incentivavam, não, você precisa entrar na universidade por essas questões e tal. E eu pensei, não, eu vou entrar na universidade e graças a Deus eu consegui entrar, hoje eu sou formado, né, tem 5 anos, não 5 anos, 3 anos, vai fazer 3. Era isso mesmo que você queria? Era essa área de coreografia, de dança, isso. E você vive disso hoje? Isso, graças a Deus. Essa aptidão por dança começou quando eu comecei a coreografar uma fanfarra aqui em Gandu. Aí eu entendi que, na verdade, assim, antes de entrar na fanfarra, já participava de algumas apresentações das escolas. Né? Dançava, era aquele típico de pessoa que queria estar em tudo na escola. Então, isso também foi uma bagagem para que eu entendesse que essa era a minha área. Então, fiz o vestibular da UESB, passei, foi em 2018. Assim que eu finalizei os estudos, em 2017, no ano seguinte eu já entrei na universidade e construí essa carreira que eu sou hoje. Hoje, graças a Deus, eu vivo da dança, né? Eu sou professor de dança no CIAT, nas escolas, no município. Então, e sendo o primeiro também professor também de dança aqui de Gandu, formado na área também, eu vou dizer assim, eu tô abrindo portas para outras pessoas, né? Porque as pessoas tinham a questão de entender a dança como entretenimento. A dança, sim, é um entretenimento, porém a dança tem outras bagagens. A dança também é uma área de conhecimento. Por isso a importância de ter dança na escola, sabe? Porque a gente embarca muita coisa. E também eu creio que eu tô abrindo, já incentivei 2 colegas meus, que também é daqui da cidade, que também eles gostam de dançar, de estudar, de se aprimorar os seus conhecimentos através da dança, né, para que eles venham para Gandu e tragam mais conhecimentos, mais possibilidades para a população ganduense entender o que é dança.
Porque geralmente a comunidade LGBT, ela sempre há essa tendência para a arte, a dança, a música, né? Geralmente há uma tendência maior ou é impressão da população? É impressão da população. Porque assim, hoje temos médicos gays, advogados. A questão é que muitas das vezes, ou quase sempre, são essas coisas, são essas as associações culturais, esses projetos sociais que nos acolhem. Muitas vezes a gente não tem acolhimento dentro de casa. Então a gente acaba achando acolhimento dentro dessa ação social. Foi o seu caso? Um pouco. Um pouco. Às vezes eu tinha uma discussão, né, dentro de casa. Então eu ia para o ensaio e lá me sentia mais acolhido do que dentro de casa. Então isso acontece em vários lugares, né? Mas a questão de aptidão, não. Hoje, como já falei, existe médico, advogado, cantor, enfim, a comunidade LGBT está embarcada em várias áreas. Sim. Agora, além desses problemas que a comunidade LGBT mais enfrenta, como homofobia, a bifobia, bifobia mesmo, e muitas outras tantas, né? Como é enfrentar todo esse preconceito? Eu vou dizer que não é fácil. Porque assim, a cada 23 minutos uma pessoa morre. Isso. Né? Só que essa questão de morrer não é só questão de homofobia. Uma pessoa foi espancada, que infelizmente hoje temos muito isso. Vemos nos noticiários de pessoas LGBTs e negras morrendo, mas quando eu falo em relação a matar, é quando as pessoas não dão oportunidade de estar, muitas vezes, no mercado de trabalho. Essa é uma das. Tem muitas outras, né? Mas acho que uma hoje, porque hoje queremos nossa independência financeira. Acho que qualquer pessoa hoje, né, quer ter sua independência financeira. E quando a gente não tem a oportunidade de mostrar até mesmo nossa arte, ou até mesmo o nosso conhecimento, ou até mesmo a nossa habilidade, então a pessoa acaba ficando a mercês muitas vezes da prostituição, sabe? Porque não tem aquela oportunidade, porque a violência está em todo lugar. As portas são fechadas. Isso. Então, o desejo de vocês queria mais oportunidade de trabalho. Isso. Agora, você não acha que isso é um preconceito velado das pessoas? Isso é um preconceito que já vem desde a era patriarcal, né? Sim. Principalmente quando fala das questões racial. Quando você é um negro e ainda gay, aí já vem todo esse processo. Ah, não vou contratar essa pessoa porque ela é negra. E ainda gay, não vou contratar porque vai sujar o nome da minha empresa. Isso você acontece. Já enfrentou esse tipo de barreira? Graças a Deus, não tive isso. Assim, possa ser que eu já tenha sofrido, mas eu não percebi. Porque hoje a questão de homofobia, questão racial, questão de racismo, muitas vezes não é só na palavra, às vezes no olhar. Questão racial, eu já pude perceber aqui em Gandu. Em Gandu mesmo? De eu entrar dentro da loja e eu senti que as pessoas estão me olhando de uma forma, me seguindo, porque eu estou com uma bolsa, sabe? Hoje mesmo, quando eu entro numa loja, eu não gosto de entrar com bolsa, porque eu tenho medo de acontecer algo e acabar vindo para o meu lado. Hoje eu tenho todo esse olhar. Você acha que é pelo fato de você ser gay ou ser negro? Ser mais a questão de ser negro. Acho que a questão de ser LGBT mais na rua mesmo. De eu estar na rua e muitas vezes não se sentir seguro. Mesmo que tenha a guarnição ali, mas o medo. Hoje eu saio, mas eu sou uma pessoa muito atenta aonde eu estou. Porque hoje estamos em pleno século XXI, uma sociedade mais atualizada, mas ainda assim há pessoas que ainda carregam ainda o preconceito que vem. Um preconceito disfarçado. Isso, porque vem de geração a geração. O pai dele aprendeu com o pai e ele aprendeu com o pai. Então ele está carregando aquilo. E muitas vezes ele não está aberto
a aprender. Porque hoje, em pleno século XXI, temos que estar aberto a conhecimentos, a possibilidade. Então, se você não está aberto, você vai ficar acabando ficando ultrapassado e não vai, vamos dizer assim, possibilitar conhecer aquela pessoa, entender sobre essas questões, né, as questões de gênero, a questão de preconceito racial. Então você acha que a questão da cor da pele e a opção de gênero são fatores preponderantes para uma discriminação maior? Sim. Assim, dói isso em você, Rafa? Isso fica muito latente em você? Você já se questionou? Porque parece até uma pergunta meio boba, mas é importante a gente relatar isso, porque por que eu sou diferente? Eu não sou diferente, né? Mas já passou isso na sua mente, de você se questionar? Sim, muito. Principalmente em relação à minha carreira. Hoje, as pessoas sabem que eu sou formado, mas constantemente eu preciso estar provando que eu tenho capacidade de... Que você é graduado. Isso, eu tenho capacidade de estar ali naquele ambiente, lecionando qualquer tipo de aula, sabe? Constantemente eu preciso estar provando isso. Por a questão de ser... Principalmente a questão de ser negro, porque as pessoas nunca veem o negro como inteligente, capaz de estar ali. O negro sempre foi visto e por muito tempo será visto como ele é um homem forte, um homem viril, então tem que trabalhar nas obras. Não que isso seja uma profissão, sim, até porque meu pai é predeiro. E eu tenho muito orgulho da profissão que ele tem. Qualquer profissão é digna. Então, por ser negro, principalmente questão de racial, eu preciso estar o tempo todo provando isso, da minha capacidade. Teve alguns tempos que eu ainda fiquei, eu sou capaz de estar aqui. Mas depois falei, não, eu estudei 5 anos, né, na universidade, com altos e baixos, porque só quem estuda em universidade pública sabe como é, os altos e baixos, para eu chegar aqui e ainda continuo estudando, porque as pessoas acham que dança não estuda, mas eu continuo estudando constantemente, porque a gente que é professor, a gente estuda antes, durante e o depois, para que a gente tente trazer a melhor aula possível para o nosso aluno. Eu ainda diria mais, estuda antes, durante e o sempre. Eu sempre. Porque quem trabalha com algo sempre está buscando inovar, novos conhecimentos. E hoje, com a globalização, com a internet, as redes sociais, essa acessibilidade que nós temos hoje, como nós estamos aqui, jamais a gente esperava que isso fosse acontecer, mas então a gente tem que estar inovando. Isso, tem que estar se atualizando. E com você não é diferente. Eu sempre tenho que estar atualizando, principalmente nessa era do TikTok. Sim. Que os jovens gostam muito do TikTok, então eu preciso estar me inovando em relação a isso, né? Trazendo o que eu adquiri na universidade e tentar atrelar as vivências deles, que nesse caso é a questão da internet, né? De como eu preciso trazer a dança a partir da internet, porque é uma era que estamos vivendo, e se a gente não se atualizar, vamos ficar ultrapassados. Exatamente. Agora, qual é o maior tipo de violência que você já sofreu ou sofre ainda? Rapaz, eu acho que para mim a violência foi quando meu pai falou para separar o meu prato do dele. Aí acho que isso para mim marca um profundo em minha vida. Até hoje, quando às vezes eu paro e lembro, isso me faz ficar muito emocionado em relação a isso. Porque hoje a gente sabe que na sociedade a gente tem várias questões de homofobia. Particularmente eu, nos lugares onde eu convivo, onde eu sempre estou presente, eu nunca vi. Posso dizer que já aconteceu, como já ressaltei, mas eu não percebi. Porque às vezes a homofobia não é só no falar. Exato. Não é só no bater, no olhar, no ignorar. Então, são todos, porque as pessoas têm a questão, a homofobia é só bater. Exato.
Mas hoje a questão de homofobia ou racismo é uma coisa muito ampla. Um ignorar, um guardar uma bolsa, né, com medo daquela pessoa, O desdenhar, isso, né? um estereótipo Sim. que contém em cima dos nossos corpos. Então, acho que a questão na rua em si, eu não, como já falei, eu não percebi ou não vi. Mas dentro de casa, a violência que aconteceu comigo. Isso é muito latente em você ainda? Dói muito, reverbera em você muito forte? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, quando eu reflito sobre minha vida, quando eu paro e reflito, poxa, eu construí uma escada e construí uma escada, então eu passei por isso, 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 então acaba refletindo. E também quando eu vejo pessoas próximas a mim, ou até mesmo pessoas da comunidade, de outras cidades, né, de outros estados, passando por questões homofóbicas, né, eu acabo refletindo, poxa, Será que eu posso ser a vítima também, a sim, próxima vítima? isso, tem essas questões também. Principalmente quando Vocês vivem sobressaltados, com medo? Aqui na sua cidade não, que todo mundo te conhece, mas quando você está ausente, você tem algum tipo de medo? sim, Por muito. exemplo, Quando, por exemplo, eu viajo para Salvador. Salvador é uma cidade que é muito homofóbica, mesmo sendo cidade cultural, uma cidade, uma capital, mas é uma cidade muito homofóbica. Então, toda vez que eu viajo para Salvador, eu fico apreensivo. apreensivo e atento a qualquer situação, porque tem pessoas que podem vir a qualquer momento, sabe, mesmo não me conhecendo, mas percebendo que eu sou uma pessoa LGBT, então acabar vindo me bater ou até mesmo, infelizmente, me matar, né? Agora, como é que você vê essa questão, Rafa? Um dossiê, ele contabilizou 273 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, e assassinadas, né, ou assassinadas a cada 32 horas, ou uma média de 2 mortes a cada 3 dias. São dados que, isso ainda são dados que eles conseguem captar, que quantas pessoas LGBT são mortas e infelizmente Não entram na não entram na estatística. estatística, porque são matados brutalmente e não, as pessoas, né, Não chegam ao conhecimento. não chegou ao conhecimento. E quando eu estava pesquisando para finalizar meu TCC, eu fiquei em choque com os dados, sabe? Isso ainda são dados, vamos dizer assim, da cidade de Salvador. Um exemplo, eu peguei dados de Salvador, porque Gandu não tem esses dados, né? Gandu não tem, essas cidades da Bahia pequenas não tem esses dados. Sim. Imagina se contabilizar de Gandu, essas cidades. Nós temos 417 municípios aqui na Bahia. Então, os LGBTs que ia mais são mortos nesses interiores, nessas cidades. E muitas vezes não são computados. Computados porque as ONGs que são responsáveis por isso muitas vezes não têm estrutura suficiente para abarcar todos esses dados, né? E, então é muito triste, porque a gente não está aqui pedindo para que você não gosta de mim, você não gosta da minha orientação sexual, tudo bem, mas o que eu peço é respeito, assim como eu lhe respeito, né? É uma troca. Sim. Eu lhe respeito, você me respeita. Eu não tô aqui, você precisa me abraçar. Não. Você não gosta das questões de gênero. Bom, eu lhe respeito a sua opinião, mas eu peço que você me respeite. Como é que você vê? Que a gente vê na internet muitos casos de pessoas dizendo: agiu comigo dessa forma porque eu pertenço ao gênero de LGBT. Como é que você observa? E essas pessoas que geralmente a gente vê aí filmadas, tanto o comportamento do LGBT quanto da pessoa também que se diz ou homem ou mulher, né, com outro gênero. Hoje eu costumo dizer que
Antes de eu adquirir conhecimento sobre essas questões, eu dizia, não, a pessoa LGBT, ela precisa se conter, né? Mas hoje, depois que eu comecei a estudar e comecei a perceber muita coisa, hoje eu entendo que algumas atitudes nossas é questão de defesa. A gente apanha tanto, né, durante nossa trajetória, que algumas coisas a gente acaba trazendo para que uma forma de defesa. Que às vezes uma coisinha é um gatilho. Isso. É uma forma de defesa que muitas vezes as pessoas não entendem isso. Não compreende que uma pessoa LGBT ela passa por muita coisa, né? Claro, não vou generalizar. Tem pessoas LGBTs que a família apoia, que tem todo o acolhimento familiar. Mas quando uma pessoa LGBT não tem uma família que acolhe, que lhe dê aquela assistência, então você já está uma parte da sua vida já sem um apoio. Quando você vai para a rua, que tem uma outra parte também já que não lhe acolhe, então você acaba vivendo aquilo e você acaba, vamos se dizer, construindo uma barreira. Se veste uma armadura para autodefesa. Isso. É isso? Agora, como combater esse preconceito? Olha, combater a gente não vai, mas a gente pode possibilitar, isso começa na escola. Tem uma frase que diz bem assim, se uma criança pode aprender a fazer, né, a promover preconceito racial ou até mesmo questão de gênero, homofobia, ela pode aprender a não fazer. Então, acho que na escola é um lugar de se discutir essas questões, desde da infância até o mais, né? Trabalhar sobre esses assuntos. Porque em casa não? Em casa também, mas já que muitas vezes não encontram dentro de casa, porque meu pai e minha mãe não tinham essas questões, até porque eles não terminaram os estudos, então ele não tinha conhecimento sobre isso. Mas você acha que não tem muitas pessoas também que são PhDs, são graduadas e também ainda tem um preconceito velado? É a questão da educação ou é o preconceito mesmo, essa questão do paternalismo? Também. Por isso que eu falo, por isso que na escola eu falo que a escola possibilita. Por isso que eu falo que a gente não vai mudar, mas a gente vai possibilitar que um filho da vizinha, ele saiba, olha, essa questão é errada. Da forma que ele trabalha, da forma que ele fala, é uma questão errada, é uma forma errada. Porém, vem de casa também. Então, por isso a importância de ter a comunhão entre família e escola. Porque entrando em comunhão, os jovens e as crianças serão outras pessoas. Eu creio que, como estamos no século XXI, estamos na geração Z, estamos evoluindo muito mais, né, em relação a essas questões. Hoje, há professores LGBTs que, de alguma forma, eles trazem essas questões para dentro da sala de aula para discutir, para possibilitar que aquelas pessoas que muitas vezes em casa não têm esse conhecimento, eles acabam adquirindo, até mesmo passando para o pai. Eles entenderem que eles passaram para o pai que aquilo que eles aprenderam nessa era que estamos vivendo é errado. Você acha que muitas pessoas discutem, que muitos professores forçam a barra tentando introduzir a homossexualidade ou conduzir? Você tem esse olhar ou não? Eu acho que quando a pessoa tem esse pensamento, a pessoa precisa parar e estudar, ou até mesmo buscar o conhecimento. Eu, como pessoa LGBT, em hipótese alguma, eu vou chegar na sala de aula e vou dizer, você precisa virar LGBT. Até porque eu não virei de um dia para o outro, foi uma coisa que já vinha desde criança. Então, em nenhum momento, uma outra pessoa que conversou comigo sobre essas questões me induziu a ser LGBT. Então, quando a gente quer trabalhar esses assuntos na escola, é questão de conscientizar sobre essa questão de homofobia, a não violência, a questão do respeito, porque o respeito vai se adquirindo. O respeito é ao ser humano. Isso, ao ser humano, sabe? Então, a gente não induz.
todas as vezes que eu entro nesse assunto com os meus alunos, ou até mesmo com pessoas fora do convívio da escola, eu não vou dizer, você precisa ser gay. Não. O que você precisa é, na verdade, assim, você não precisa ser gay para você sentir a dor que eu sinto. Mas você como uma pessoa hétero, mulher, você precisa buscar o conhecimento, ou até mesmo, vamos aqui sentar com o Rafael, com outra pessoa, para conversar sobre essas questões, para mim entender. Porque eu acho que quando começa aí, quando você para e você dá um passo atrás, e você entende, nossa, eu vim de um tempo onde isso acontecia, mas hoje não acontece. Se acontecer, é crime, porque é Sim. lei, né? É crime. Então, vou procurar informação. Hoje temos aí geração Z com internet. Se você tem vergonha de chegar ou para mim, para outra pessoa, chega na internet e pesquisa. Eu acho que hoje a questão de você se autoeducar, né, é por você. Porque tem uma frase também que diz bem assim, o ruim é ser diferente, o ruim é ser desigual. Entendi. São essas questões. Você procurando se atualizar, assim como a gente está buscando se atualizar sobre as questões da internet, Sim. se a gente buscar também se atualizar sobre essas questões, a gente vai abarcar muita coisa e vai abrir horizontes na sua vida. Que tipos de políticas públicas você gostaria que acontecesse para a comunidade LGBTQIA+. Eu acho que as questões... Vamos lá. Acho que as questões... Meu Deus. Deixa eu raciocinar aqui um pouco. Por exemplo, essa abordagem policial, né? Essa a questão de invadindo essa diversidade que existe. Porque, às vezes, como você falou, porque é negro, porque é LGBT... Muitas vezes, não estou falando que são todos, mas uma grande maioria precisar de uma preparação melhor para esse tipo de abordagem com as pessoas de gêneros. Sim. Acho que hoje muitas abordagens, muitos policiais, né? Eu não vou generalizar, mas alguns, eles precisam parar e buscar um pouco entender sobre essas questões, sabe? Ele vive em uma sociedade diversa. Então, acho que, na verdade, eu não falo nem só os policiais, acho que todos nós. Sim. Assim como eu, sendo uma pessoa LGBT, eu estou buscando conhecimentos para me entender e abranger mais os meus conhecimentos. Eu acho que sociedade, em geral, é importante que faça isso. Como é que você vê a cirurgia de mudança de sexo? Olha, é uma coisa que... Você faria? Não. Por quê? Porque eu não me vejo... As pessoas têm costume, é gay, quer virar mulher. Não. Eu continuo sendo homem. Tem pessoas que, sim, se identificam como mulher. Eu acho que cabe a nós respeitar. Porque essas questões de resignização de sexo não é de um dia para o outro. É uma coisa que aquela pessoa ela vai passar pelo psicólogo para entender, para ela refletir. Você fez isso? Não. Você nunca passou por um psicólogo? Não, psicólogo foi a vida. Mas eu tive pessoas que a gente foi trocando, sabe, conversas, informações, que aí foi abrangendo mais os meus conhecimentos. Porque assim, eu já fui uma pessoa homofóbica, eu já fui uma pessoa racista, às vezes em palavras. E depois eu comecei a estudar, eu entendi que aquela palavra que era comum na minha família, que eu acabei adquirindo, era uma palavra que... Os hábitos e costumes, isso, né? Isso. Não se devia e hoje não faz parte mais do meu vocabulário. Então, acho que essas questões de resignização de sexo é uma coisa que
Quando a pessoa de fato, porque a travesti não é personagem, Sim. né? Mulher trans não é personagem. Ela se auto-identifica como aquilo, então ela se veste, até porque a travesti ou a mulher trans, ela não, como posso dizer, ela não veste uma roupa de mulher hoje, ou bota a peruca e amanhã tira. Não, ela vive constantemente, né? Quem acaba não. Porque as pessoas hoje muito confundem drag queen com trans e travesti. Qual é a diferença? Drag queen é um artista, Sim. Um exemplo, Pablo Vittar. Sim. Uma ícone drag. Drag queen. Ela se transveste de feminino, bota peruca, lace, né, salto, faça a performance, depois tira. Já a travesti, a transexual, ela vive constantemente vivendo aquilo. Então há uma diferença. Então as pessoas costumam dizer, drag queen ou drag queen não. Drag queen é uma artista, é uma personagem. Esses que apresentam Isso. em programas de televisão. Isso, Glória Groove, sim. Glória Groove, Pablo Vittar, Lia Clark e outros artistas drag queens são artistas. Sim. Que se você for ali, chega aqui agora, for na casa dele, tá lá. Vestido de homem. Roupa masculina, mas já uma travesti. Mas tem sua opção sexual também. Sim. Gostam de homens também. Isso. Agora, a forma deles aparecerem é se travestindo. Como artista. Sim, como artista. Ele é artista, ele vive daquilo, da arte do drag queen. Já a travesti, a transexual, não. Ela vive constantemente travestida. Ela não é um personagem. Ela usa o cabelo grande, ela usa a roupa mesmo feminina. Ela se vê como mulher. Como mulher. Na verdade. Agora, bora quebrar um pouquinho esse padrão aqui, esse meio engessado. Mas você nunca deu vontade de beijar a boca de uma menina? Já beijei. Já beijou? E qual foi o sentimento? Rapaz, não teve aquele sentimento de desejo. Não, beijei e pra mim foi uma coisa normal. Não teve aquele desejo, assim como eu beijo uma pessoa, um homem, sabe? Não teve. Sim. Não. E olha que recentemente, foi o que? Ano passado, eu beijei uma menina, assim, de zoeira, e foi... E aí? Nada, não aconteceu nada. Agora, uma coisa, um assunto mais sério. Você sofreu algum abuso quando criança, Rafa? Não. Não. Ninguém nunca, nem vizinho, nem família, ninguém nunca... Não. Porque geralmente as pessoas falam assim, mas é porque foi abusado, aí então teve a tendência. Não. Isso, acho que quando a pessoa diz isso, mais uma vez, a pessoa precisa buscar o conhecimento. Porque eu tenho um colega que ele sofreu abuso, mas ele não é gay. Ele é casado, ele tá namorando, mas ele não é gay. A questão de se tornar gay, isso não existe. Né? Isso não existe. Ou induzir a... Então você acha que muita gente que foi casado durante muitos anos... Exemplo, uma cantora famosa baiana que tem aí, ela era casada, teve filhos, nós não vamos citar nomes aqui, mas de repente ela passou a conviver com outra mulher. Como é que você encara isso aí? Eu creio que ela sempre foi. Porém, pelo fato da sociedade sublimava julgar, isso. Então ela acabava, resguardou aquilo e tentou agradar a sociedade. Sim, ou a família. Ou a família, que isso acontece muito. Inclusive aqui em Gandu tem muitos casos. Fora também de pessoas que são LGBTs, porém, pelo fato de entender que da família passar aqui, que é errado, então ela acaba, não, eu preciso dar orgulho à minha família. Sabe? E então acaba assim, a gente costuma dizer, entrando no baú, né? E se casando com uma mulher para dar um filho, um neto né, a sua mãe, enfim. Sim. Agora, você precisou, você falou que não foi nenhum psicólogo, nunca visitou, mas você sentiu essa necessidade?
No meu caso, não. Não senti a necessidade. Ou possa ser que senti, mas possa ser que eu tinha embarcado também em questão porque hoje temos um preconceito, não vou conversar com psicólogo porque eu sou louco. Tem muitas essas questões, né? Sim. Eu não lembro se na época eu tive esse pensamento, mas eu creio que não. Mas hoje eu acho que eu tô preparando a minha mente para que em determinado momento eu chegue com um psicólogo e converse. Porque eu acho que hoje conversar com um psicólogo, ou até mesmo você se auto-entender sobre algumas coisas, sobre alguns traumas que muita gente tem, mas a gente acaba não. Porque eu falei que a vida foi meu psicólogo, né? Sim. Para algumas coisas. Mas você não acha que tem muita coisa ainda muito latente, muito mal resolvida, e que você poderia ter muito mais decisões se você se autoafirmasse mais? Eu acho que um pouco. Assim, sobre a questão da minha Decisão? a questão da minha orientação, foi uma coisa que, quando eu entendi que era aquilo mesmo, não acho que as pessoas, não, você precisava de um psicólogo, porque ia te dar para você se tornar homem. Não. Quando eu entendi que eu era uma pessoa LGBT, eu entendi mesmo, sabe? Eu entendi que era aquilo que ia estar em minha vida até o meu último suspiro. Não era uma coisa uma fase da vida. Né? Porque a fase da vida é o que a gente passa quando a gente é de menor, jovem, adolescente, né, adulto. Isso é uma fase. Sim. Mas acho que a questão de a sua orientação sexual não é uma fase. Nunca teve em nenhum momento de você se perguntar assim, poxa, eu tenho uma irmã e ela é mulher, tem a decisão dela, e eu, porque eu tenho uma mente feminina e nasci num corpo masculino. Você já chegou não cheguei a se interrogar? Se auto-interrogar, não. Porque você se sente uma mulher num corpo masculino, ou não? Não me sinto uma mulher. Eu continuo sendo, eu tenho os desejos de homem, porém com outro homem. Não tem aquela coisa de assim, Mas tem pessoas que se sentem. Sim. Vocês discutem entre si esses tipos de assunto? Sim, a gente conversa, tem pessoas que têm esses estudos, o mesmo estudo que o meu. Sim. Né? Então a gente sempre está trocando ideias. Sim. Porque a gente sempre acaba aprendendo, né, mais. Então a gente sempre está trocando ideias em relação a isso. Certo. Isso é importante a gente estar debatendo, porque infelizmente as pessoas ainda têm como tabu. Sim. De falar de uma situação como essa, e a gente sabe do sofrimento que vocês passam, né, em não poder se expor, falar abertamente, ou se sentir integrado na própria sociedade, como você falou, que é as dificuldades de uma chance de trabalho, né? As portas se fecham por causa da sua opção, que é um direito seu, não é? E a gente espera que as pessoas, como você falou mesmo, procurem ler mais, estudar mais, e para saber das dificuldades que vocês passam e que possam ter um olhar diferente para vocês, né? Que são humanos, sim, pessoas normais como qualquer uma outra. Isso. Isso como acho que eu já falei muito, né? As pessoas entenderem que estamos numa sociedade diversas. Então, é importante que a gente buscar conhecimento nunca é demais. Sim. Nunca. Nosso direito começa quando o do outro termina e vice-versa. Isso. Então, a gente precisa ter esse tipo de olhar. Rafa, eu te agradeço demais por estar aqui, a gente batendo esse papo, né?
e as pessoas saberem que todo mundo é capaz. Rafa hoje um coreógrafo, um professor bem conceituado aqui na cidade de Gandu, e que se você pode, todos podem também. Eu que agradeço pelo convite de estar num espaço como esse, falando um pouco sobre mim, sobre a minha pesquisa, um pouco sobre a comunidade. Eu que agradeço. Esse é mais um podcast e a gente se encontra em mais um outro.